Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria poder estar de volta a esta amada igreja, rever os irmãos e para falar de um assunto que particularmente me toca muito. Como o pastor Fabiano colocou, em 2017, 2017, Deus nos deu a alegria, o prazer de escrever um livro a respeito da graça de Deus. O título foi justamente esse, Sublime Graça, e trabalhamos nesse livro, vários temas relacionados à graça, do qual nós vamos, nesses 2 dias aqui, hoje e amanhã, dar um panorama. Não vamos ver tudo, mas vamos dar um panorama a respeito desse assunto tão maravilhoso que é a graça de Deus. Minha oração, meu desejo é que, ao término desses 2 dias, hoje e amanhã, você possa ter uma visão mais ampla, mais aprofundada a respeito da graça de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, um texto bem conhecido nosso, que é o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nós vamos estar tendo esse texto como base para a nossa reflexão nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Todos acharam? Amém? Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Eu sei que há versões um pouco diferentes, mas vamos tentar ler juntos esse versículo. Versículo 8, capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pai, nós estamos diante da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, fale conosco nesta noite, por meio da tua palavra, e que possamos compreender, iluminados por teu Espírito, compreender um pouco mais e nos encantarmos um pouco mais com a tua graça. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Alguém já disse que religião é tudo igual. O que muda são os seus líderes, os que mudam são as regras, o que muda são as questões mais periféricas. Mas religião é tudo igual, porque o princípio é sempre o mesmo. Você vai ter um líder, você vai ter regras, você vai ter ensinos, você vai ter o que fazer, você não vai ter o que fazer. Toda religião é assim. Se toda religião é assim, então o cristianismo ou o evangelho faria diferença nenhuma. O evangelho seria mais uma religião, no meio de tantas outras religiões. Mas por que o evangelho não é uma religião? O evangelho não é mais uma religião igual às outras. Se nós pensarmos nessa pergunta e buscarmos uma resposta, o que é que diferencia o evangelho, por exemplo, do judaísmo? O que é que diferencia o evangelho do catolicismo? O que diferencia o evangelho do espiritismo? O que diferencia o evangelho do mormonismo? O que diferencia o evangelho dos testemunhas de Jeová? E a lista vai grande, do budismo, do islamismo. O que é que faz o evangelho ser algo tão diferente das outras religiões? O que é que faz o evangelho ser singular? Uma resposta simples, porém não simplistas. Uma resposta simples, porém profunda e categórica é esta: o que diferencia o evangelho
de qualquer religião, fazendo do evangelho algo singular, é a graça de Deus. Se você for observar bem, todas as religiões, todas sem exceção, para obter as bênçãos do seu Deus, Deus aí entre aspas, para obter a salvação, para ter acesso a um mundo melhor depois da morte, todas as religiões vão dizer que você tem que fazer algo e tem que fazer por onde merecer. Então, se você, por exemplo, quer ter segundo algumas religiões, tá? Não só é uma, mas várias religiões que defendem a reencarnação. Se você quer chegar ao nível máximo de reencarnação, a um ponto máximo em que você esteja no estágio extremo de luz, e não precise mais reencarnar, você tem que fazer muita coisa. Você tem que fazer boas obras. Você tem que ser bonzinho nesse mundo. Você tem que fazer isso. Aí, morre, reencarna, foi o suficiente? Não, você tem que ser melhor que na vida anterior. E vai. E quando é que termina isso? Ninguém sabe, você vai. Você tem que fazer por onde merecer. Ou então você vai ter que vender umas revistinhas por aí, com a pastinha de porta em porta. Já sabe o que eu estou falando, né? Para poder ser um dos 144 mil que vai para o céu. Você tem que fazer por onde merecer. Ou então você vai ter que acender bastante vela, ou melhor, os seus parentes terão que acender bastante vela, fazer bastante reza, para que o seu tempo do purgatório demore menos. O problema é que a turma faz a missa de 8 dias, 1 ano, 2 anos, depois não faz mais nada, e você vai ficar lá no purgatório, não vai para o céu. Percebeu que toda e qualquer religião, para onde você for, toda religião vai dizer, faça isso. Você tem que fazer por onde merecer. Se você quer bênção, você tem que fazer por onde merecer. Se você quer ter uma vida além da morte, segura, no estágio superior, iluminado, seja lá o que for, você tem que fazer por onde merecer. O Evangelho é o único que diz, você não tem que fazer nada. Porque Deus já fez tudo por você. Agora, veja que nas outras religiões, as bênçãos são recebidas por mérito. A salvação é recebida por mérito, ou a dita salvação. O Evangelho é o único que diz, você é abençoado sem você merecer. O Evangelho é o único que diz, você vai ser salvo sem você merecer. E isto, irmãos, é graça. Porque graça só existe no Evangelho, não existe em nenhum outro lugar. Não existe em nenhum outro lugar. Só no Evangelho o homem, ele é abençoado. Só no Evangelho o homem é salvo. Só no Evangelho ele tem acesso ao reino de Deus, ao reino celeste, sem merecer. Porque só no Evangelho existe o conceito de graça. É por isso que o Evangelho ele é singular, o Evangelho ele é diferente. E aqui fica-nos uma pergunta, por que parar e pensar sobre este assunto tão importante? A minha oração, o meu desejo é que depois desses 2 dias, como eu falei agora há pouco e volto a repetir, você volte para casa com um olhar diferente a respeito da graça. Que você volte mais empolgado com a doutrina da graça. Que o seu coração saia daqui incendiado por essa doutrina. Que não seja apenas uma coisa na cabeça teórica, mas que seja um fogo no seu coração. Porque, irmãos, muitas vezes a gente tem até o conceito correto.
mas aquilo não queima o nosso coração. Nós precisamos parar e pensar sobre a graça, irmãos, e dentre várias razões eu gostaria de aqui enumerar algumas. Por exemplo, por que é preciso nós pararmos e estudarmos sobre a graça? É porque nós não mais nos encantamos com a graça de Deus. A gente não mais se encanta com essa verdade tão profunda que é a graça de Deus. Deixa eu lhe provar isso. Essa verdade ela é tão profunda que nós não deveríamos brincar com ela. E nós crentes, já viu como nós brincamos com doutrinas eternas, santas e belas como a doutrina da graça? Você já não viu aquele tipo de comportamento? Eu sei que você não faz isso, mas tem alguns irmãos que fazem. Qualquer coisinha, só a graça, né, irmão? Só a graça. Eu conheci numa instituição, uma pessoa que, assim, eu confesso, irmãos, eu ficava tão chateado, eu ficava com raiva mesmo. Sabe, a irmã era conhecida a irmã da graça. Não é porque ela fazia graça, até ela fazia, mas uma graça sem graça. Mas era porque por qualquer coisinha, era só a graça. E a turma já brincava, e aí eu brincava, e aí, irmão, só a graça. Aquilo me chateava tanto, sabe por quê? Porque eu ficava pensando assim, se o pessoal entendesse o quão maravilhosa é a graça de Deus, e que nossa vida foi transformada por essa graça, teriam muito mais reverência, teriam muito mais temor a respeito disso. Eu comecei a ter uma dimensão maior do que a graça, já no seminário, enquanto seminarista. Numa aula, justamente aqui na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu nasci num lar evangélico. Meu avô era presbítero na igreja presbiteriana, independente aqui do Recife, fundador da primeira igreja presbiteriana do Recife, lá em Casa Amarela. Minha avó, por outro lado materno, né, era batista. Eu fiquei até um certo tempo, assim, nem ia por canto, nem ia por outro. Aliás, ia por canto, ia por outros, na verdade. Na adolescência eu que defini, fiquei na igreja batista. E por ter nascido no lar evangélico, já desde os avós crentes, então a minha vida era casa, igreja e escola. Então eu fui embaixador do rei, participei de todas as EBFs da minha igreja, né? Escola bíblica dominical não se faltava, podia chover como fosse, ia para a escola bíblica dominical e íamos alegres, não éramos resmungando não. Então toda a minha vida foi dentro da igreja. Então assim, tipo, eu não experimentei na minha adolescência o que a turma vivia e por aí. Era muito distante para mim, mesmo na escola, quando às vezes conversava alguma coisa, eu ficava voando, porque eu não entendia às vezes o linguajar, as indiretas, porque meu ciclo era a igreja. E isso me fez pensar, irmãos, que, assim, eu sabia que eu era um pecador, mas assim, aquele pecador, né? Pecador tão terrível assim. Nunca fumei, nunca bebi, nunca joguei, nunca tomei um gole de cerveja, não vivia em festa, aquele negócio todo. Então eu sabia que eu era pecador, mas não era aquele pecador. Aí fui para o seminário. Quando chego no seminário, a gente tinha lá a oportunidade de dar testemunho, e quando o pessoal ia dar o testemunho, eu fui pai de santo e tal, mas Jesus me libertou e tal. Aí o outro dizia assim, eu fui isso, fui drogado, e Jesus libertou a minha vida. Eu ficava vendo aqueles testemunhos, ficava admirado, e eu dizia assim, e eu vou dizer o quê? Quando eu vou dar do meu testemunho? Irmãos, eu nasci na igreja, né? Fui embaixador do rei, participei da ZBF, não tinha muita coisa que dizer. Então, na minha cabeça, assim, era aquele pecador terrível, né? Até que, numa aula
justamente naquela de Efésios, Paulo, o professor trabalhando a exegese, a interpretação desse texto aqui, foi quando o Espírito me iluminou os olhos e para poder entender que apesar de ter nascido um lar evangélico, ter toda uma vivência evangélica, se a graça de Deus não me alcançasse, eu iria para o inferno, tanto quanto aquele que nunca viveu na igreja. Se o Espírito Santo não iluminasse o meu entendimento com 10 anos de idade para entender o texto de João capítulo 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Se Deus não me movesse o coração para entregar a minha vida ao Senhor Jesus com 10 anos de idade, e se eu morresse, eu iria para o inferno, tanto aquele quanto aquele que nunca viveu dentro da igreja. Porque ser filho de crente, neto de crente, viver como crente, não era garantia de vida eterna. Isso eu compreendi isso. Depois do seminário, quando eu me formei, estava num acampamento e nós começamos a orar, num momento de oração, e eu me lembro que a pessoa que estava coordenando deu para cada um papelzinho. E aí você tinha um papel, e naquele papel tinha uma palavra, e você tinha que orar de acordo com aquela palavra. Foi tipo uma dinâmica bem interessante. E a minha palavra, eu me lembro até hoje, era celebração. E eu fiquei assim, e chegando a minha vez de orar, e eu falei assim, eu vou celebrar o quê? E aí, quando chegou a minha vez, eu fiz, Senhor, eu celebro a tua salvação na minha vida. E aí comecei a orar agradecendo a Deus pela salvação. Eu estava longe do Senhor, o Senhor me aproximou de ti. Eu não era tua ovelha, mas o Senhor me fez ovelha do teu aprisco. Eu estava morto. E aí comecei a dizer aquilo que Deus fez na minha vida pela sua maravilhosa graça. E eu me recordo, irmãos, que naquele dia veio um gozo tão grande no meu coração, tão grande pela graça que um dia me alcançou, mesmo eu perdido dentro da igreja. E eu não contive ficar em pé, e eu me ajoelhei, não só me ajoelhei, eu me prostrei, e eu chorava, mas chorava, era um choro de gozo e de agradecimento e de louvor a Deus, porque a sua graça transformou a minha vida. Desde que eu me levantei, depois, quando terminou aquele momento de oração, e desde que eu me levantei, esse tema queima no meu coração. Aí eu estou lá no nosso lugar, e é uma irmã brincando o tempo todinho, só a graça. Então, assim, irmã, não faça isso não, porque você não sabe, não compreendeu ainda o que é a graça de Deus. Foi ela que lhe tirou do inferno. É por isso, irmãos, que nós precisamos parar e pensar sobre a graça. Porque nós ainda não compreendemos plenamente sobre esse assunto. E lógico que nunca vamos compreender plenamente, mas o suficiente para vivermos de uma forma digna deste Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Uma razão pela qual nós precisamos parar e pensar, irmãos, também aqui, é porque você vê a cada dia uma teologia, um ensino, uma doutrina que invade as igrejas, que é centrada não na pessoa de Cristo, não na pessoa de Deus, não na pessoa do Trino Deus, mas centrada no homem. São músicas, são liturgias que é voltada para o bem-estar do homem, são pregações que são voltadas para o bem-estar do homem. Deus é apenas uma figura decorativa em muitas igrejas, em muitas teologias, em muitos cultos, em muitas músicas, em muitas pregações. Isso acontece quando não se compreende a graça, porque quando você compreende um pouco mais o que é a graça, você sai de cena para que Cristo prevaleça. As músicas não são voltadas para alimentar o meu ego ou fazer cócegas na minha alma, mas elas sempre serão para adorar aquele que por graça me salvou.
A pregação não vai ser para que eu seja o centro, mas para que Cristo apareça e que eu diminua, como disse João Batista. Se há uma teologia, se há um ensino, se há uma liturgia voltada para o homem, porque não se compreendeu ainda a graça de Deus. É por isso que a gente precisa estudar sobre a graça. Uma outra razão, meus irmãos, é porque há um desconhecimento mesmo que é a graça. Há um desconhecimento. No meu livro eu conto uma história que eu vivenciei com minha filha. Porque eu já tinha, ela era pequenininha na época, e eu disse assim e ela estava tendo um comportamento que não deveria tomar. Eu já tinha avisado, fiz, olha, se você continuar com esse comportamento, é tipo assim, qualquer coisa eu ficava emburrada, eu ficava reclamando. Se dissesse não, eu falei, você pare com isso. Se você continuar com esse comportamento, você vai ser disciplinada. Você vai apanhar. Já tinha avisado. Como dizia minha avó, quem avisa, amigo é. Aí nós saímos. Me lembro que foi no sábado, saímos, eu, minha esposa e ela. E eu tinha um horário para voltar, porque eu tinha compromisso no final da tarde. E aí nós íamos almoçar em um local, e quando eu olhei, o local estava muito cheio. E era o local que ela gostava de almoçar ali. Mas estava muito cheio. Aí eu fiz, não vou ficar aqui esperando o pessoal. Não, vamos para um outro. Para quê? Eu disse que não ia almoçar. Aí a cara emburrou e ficou fazendo todas as cenas. E eu não disse nada. Apenas disse comigo mesmo, eu fiz, a gente vai almoçar e vai voltar para casa. E quando chegar em casa, a gente vai conversar. Eu não disse para ela, eu disse comigo mesmo, mas parece que ela leu o meu pensamento. De alguma hora para outra, ela mudou. Acho que ela me viu muito calado. Ela fez, rapaz. Aí ela mudou o comportamento. Como ela mudou, eu fiz, vou dar uma chance. Aí fomos para o shopping, demos uma volta, compramos o que iríamos comprar, mas mesmo assim, ainda fizemos um lanche, não estava programado o lanche, né? Fizemos um lanchinho lá, acho que um sorvete, me lembro até hoje, foi um sorvete, e uma blusinha que ela viu, que achou bonita, eu falei, você quer? Eu quero, então compramos. Na volta, e aí começamos a cantar dentro do carro, né? Coloquei lá a música, e é uma música sobre a graça, né? Graça superabundante, a música de Asaf Borba. Graça superabundante, graça, graça. E ela cantando, né? Graça, graça. E eu parei assim, e continuando, parei de cantar, eu fiz, filha, você está cantando graça, graça, superabundante graça. Você sabe o que é graça? Sei não, painho. Eu fiz, pronto, eu vou lhe ensinar o que é graça. Eu fiz, você lembra que eu tinha dito a você que se você tivesse aquele comportamento assim, 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 assado, você seria castigada? Ela ficou calada, né? Aí ela, sim, lembra ou não? Ela, lembro, já ficou desconfiada, né? Lembro, eu fiz, pronto. Você teve um comportamento que merecia ser castigada hoje, não era? Sim ou não? Foi, certo. Só que você recebeu o castigo? Não. A gente foi no shopping, você tomou um sorvete e ainda ganhou uma blusa. Você merecia tomar aquele sorvete e ganhar aquela blusa pelo seu comportamento? Não. Pronto. Isso é graça. É quando nós recebemos um presente que não merecemos no lugar do castigo que merecemos. Entendeu o que é graça? Ela fez. Agora eu sei, pai, o que é graça. O que me chamou a atenção é porque eu conto essa história, porque ela cantava graça, graça, mas ela não sabia o que é graça. E às vezes, irmãos, nós falamos graça e paz.
Ou até falamos só a graça. Ou se perguntarmos o que é graça, todo mundo diz de uma forma bonita, favor imerecido. Mas não passa disso. A gente não sabe todas as implicações da graça, e muitas vezes nós temos comportamentos, atitudes, até ensinos, que são contrários àquilo que nós falamos que da graça. Por isso que nós temos que parar e pensar sobre a graça. Porque muitas vezes nós falamos dela sem saber o que ela é. Uma outra razão, irmãos, que eu gostaria só de enumerar aqui, porque é preciso pensar sobre a graça. É porque, infelizmente, há muito crente que ainda não nasceu de novo. Há muita gente dentro da igreja que já foi batizada. É líder de igreja. Participa no coral. Toca, ensina. E ainda não nasceu de novo. Uma vez eu estava no gabinete pastoral, um rapaz chegou para conversar comigo. Durante a conversa eu percebi que tinha alguma coisa errada. E eu fiz assim, olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você morrer aqui agora na minha frente, der um piripaque, né? Der um ataque fulminante aí, pô, caiu morto. Você vai para o céu? A resposta daquele jovem, olha pastor, assim, eu estou me esforçando. Eu fiz, você está se esforçando? Eu estou me esforçando para ir para o céu, pastor. Eu fiz, então, filho, deixa eu lhe dar uma triste notícia para você. Você não vai para o céu, com todo o seu esforço. Eu fiz, o seu problema é mais sério do que você pensa. Isso que você começou a dizer aqui, isso depois a gente vai tratar disso aqui. Eu quero tratar do problema mais sério. É novo nascimento. Passei mais ou menos umas 2 horas com aquele rapaz de gabinete, evangelizando. Falando da graça de Deus. Mostrando que todo o esforço dele não valeria nada para a sua salvação. Mesmo ele fazendo tudo certinho dentro da igreja. Graças a Deus, ele disse assim, pastor, agora eu entendi. E ele fez, o que é que eu faço agora? Eu fiz, agora confessa Cristo, rapaz. E ele fez, eu vou orar. Eu fiz, pronto. E aí ele se ajoelhou, eu fiz, faça essa oração, depois eu oro por você. E ele entregou a vida. E agora, irmãos, ele já cantava no coral, ele já era batizado. Ele já era envolvido nos grupos da igreja. Aí você pensa que é só ele? Não, há tantos e tantos outros que eu descobri que no meio do caminho nunca compreenderam a doutrina da graça de Deus e por isso aí estavam perdidos dentro da igreja. Porque aqui, irmãos, é um ambiente bom, você vem, chega, rapaz, isso aqui é bom. E vai ficando, se acostuma com esse jeito de crente, se acostuma com roupa de crente, se acostuma com jeito de crente, se acostuma com música de crente. Só que, na verdade, ele ainda não é crente, apesar que ele pensa que é crente. É porque não compreendeu a doutrina da graça. Eu poderia aqui, irmãos, passar vários e vários minutos ainda pela frente, pensando nas razões por que nós precisamos dar a graça de Deus. Mas eu penso que essas já são suficientes para nós, para compreendermos a necessidade da compreensão dessa doutrina. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o apóstolo da graça. Não porque ele fazia graça, nem porque era como aquela irmã que eu falei, mas porque Paulo, ele é aquele homem usado por Deus para nos trazer esse desenho, essa exposição tão bela do que a palavra, do que a graça de Deus. Você vai ver que a carta aos Romanos e a carta aos Efésios, elas se complementam nessa doutrina. São as duas cartas que mais Paulo fala mais diretamente a respeito da graça. Ele fala também nas outras, mas aqui
em Efésios e em Romanos, ele fala de uma forma mais intensa, mais proposicional, mais intencional. Você vai ver aqui no capítulo 1, ele vai dizendo lá no versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E ele vai começando a descrever as bênçãos que nos alcançou. Observe o que eu estou dizendo, as bênçãos de Deus que nos alcançou, não que nós alcançamos. É totalmente diferente. São elas que nos alcançam, não somos nós que alcançamos. E porque ela nos alcança, se você vai olhando aí para o texto, Paulo vai dizer que é para o louvor da sua graça. Fomos eleitos nele, fomos adotados em Cristo Jesus para o louvor da sua graça. O apóstolo Paulo vai dizer. Quando chega aqui no capítulo 2, ele continua ainda falando dessas bênçãos espirituais que nos alcançou, e ele vai falar da bênção da vida espiritual. Olha o versículo 1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, mas ele vos deu vida. Outra tradução, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E Paulo então mostra que nós fomos escolhidos, nós fomos adotados, nós fomos selados pelo Espírito, nós recebemos a vida, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Quando ele chega aqui justamente no versículo 8, quando ele diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Antes de nós olharmos um pouco mais aqui esse versículo, e dele vemos a necessidade, porque nós precisamos da graça de Deus, é preciso compreender um pouco mais o que é a graça. Lembra que eu falei a respeito dessa experiência com minha filha, mas tive que ilustrar de forma lúdica, né? De forma, contando uma história que nós vivenciamos ali para entender, ela compreender o que fosse a graça. De uma forma simples, é aquilo que nós já temos dito, e com certeza os irmãos já sabem, o conceito de graça é favor imerecido. Mas de uma forma mais técnica, de uma forma mais ampliada, eu diria, eu separei dois conceitos de graça, um que é do pastor Heber Campos e outro é de um teólogo já falecido, o A.W. Pink. O pastor Heber Campos, ele diz, no seu livro sobre graça, ele diz assim, é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus manifesto na concessão de bênçãos espirituais e eternas a criaturas que são culpadas e indignas do seu amor. Observe, é um favor eterno, ou seja, não começa aqui, começou lá na eternidade. A graça não é algo que acontece porque, não, desde a eternidade, ela já está destinada a nós. É o seu favor totalmente gratuito. Totalmente gratuito, ou seja, não há nada que você possa fazer para merecer a graça. Até porque, se você faz algo para merecer a graça, então já não é mais graça, é dívida. Se você pensa que você pode fazer alguma coisa para receber o favor de Deus, então já não é graça, é dívida. E Deus não deve nada a ninguém. Mas tem uma expressão aqui que o pastor Heber coloca, que eu acho bem interessante. Favor totalmente gratuito de Deus manifesto na concessão, ou seja, na doação de bênçãos espirituais e eternas a pessoas que são o quê? Indignas e culpadas. Bênçãos, favores que são concedidos a pessoas que são indignas
e culpadas. Vamos pensar aqui, por exemplo, no amor de Deus. Algo que nós falamos bastante, algo que nós cantamos bastante. Mas o amor de Deus é um amor gracioso. Não é um amor meritório. O amor que eu tenho para, por exemplo, com a minha esposa é meritório. Porque um dia eu passei, olhei para ela, encontrei beleza nela. Me lembro até hoje, eu era bem maguinha na época, eu disse assim, rapaz, que maguinha bonitinha. Comecei a conviver com ela, vi as virtudes que ela possuía, como pessoa, como filha, como crente. Eu fiquei atraído pelas virtudes dela. Ela não tem falha? Tem, lógico, a gente via, mas as virtudes dela me fizeram assim, ser atraído, e dizer assim, ela é digna do meu amor. Nós amamos o outro porque nós encontramos mérito no outro, porque o outro tem alguma coisa a nos oferecer, e por isso que nós podemos amar. Agora me diga uma coisa, seja honesto com você mesmo. O que foi que Deus viu em você e em mim para que Ele nos amasse? O que foi que Ele viu em mim e você assim, gostei, você merece meu amor? Me diga, alguém aqui tem a coragem de dizer assim, Ele viu isso em mim? Eu vou dizer o que Ele viu. Ele viu rebeldia, Ele viu desobediência, Ele viu incredulidade. Foi isso que Ele viu. Mas mesmo assim, Ele nos amou. Sem nós merecermos. Percebe como o amor de Deus é um amor o quê? Gracioso. Então, quando nós falamos de graça, nós estamos falando das bênçãos que Deus nos concede a nós, pessoas indignas e culpadas. Você não dá presente a pessoas que lhe fez mal. Você não vai lá numa loja e compra não estou falando nem de Boticário de Natura, estou falando naquelas lojas de perfume importado, que é aquele negócio desse tamanhozinho, R$700. O que, rapaz? Isso aí é 700. Aí eu vou levar aqui, meu salário vai ficar todo nesse perfume, eu vou dar para fulano e tal. Fulano e tal deve ser muito especial para o senhor, para a senhora, né? Ele deve fazer muito, deve demonstrar, não, essa pessoa só faz o mal para mim. Nós não fazemos isso, irmãos. Nós damos presentes às pessoas que são dignas. Pois é, Deus nos deu o presente da salvação, sem nós sermos dignos da salvação. Está começando a perceber o que é a graça de Deus? Não é só assim, é favor imerecido. É um favor que é dado à pessoa que é indigna, à pessoa que é culpada, como eu e você. A W. Pink, um outro teólogo, ele vai dizer o seguinte: é o soberano e salvador favor de Deus exercido na dádiva de bênçãos a pessoas que não têm em si mesmo nenhum mérito e pelas quais não exige delas nenhuma compensação. Ele diz o seguinte, vou repetir: é o soberano e salvador favor de Deus. Por que soberano? Porque Deus abençoa a quem Ele quer, como quer, onde quer, como quer, sem dar satisfação a ninguém. Então o amor para conosco é um amor gracioso e soberano. Como diz aquela música, porque Jesus me ama,
eu não posso te explicar. E não posso mesmo, não. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer, citando o Antigo Testamento, quando Deus disse para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Se estamos aqui, irmãos, é porque Deus teve misericórdia para conosco. Agora, por que Ele quis ter misericórdia? Eu não sei. Mas Ele quis. Porque Ele resolveu me salvar por seu favor? Não sei. Mas Ele me salvou. Então, a graça é esse favor soberano de Deus, concedendo bênçãos a quem não merece, já comentamos isso, mas tem uma expressão que me chama a atenção nessa definição: e não exige nenhuma compensação. Deus nos abençoa por graça, mas nos diz assim: agora, por merecer, viu? Você vai ter agora que fazer por merecer isso aí. Você recebeu sem merecer, agora tem que fazer por onde merecer. Não existe isso, irmãos. Deus não existe compensação. Nós servimos a Deus, nós somos fiéis a Deus, nós nos dedicamos a Deus, nós nos consagramos a Deus, nós trabalhamos para Deus, não para compensar o seu favor, mas por gratidão pelo seu favor. Percebe a diferença? Porque me diga, como é que você vai compensar o amor de Deus na cruz do Calvário por você? Não tem, irmãos. Primeiro porque todo o nosso amor, todo o nosso serviço, ele é imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Então, como é que o meu serviço, o meu amor, o meu louvor, a minha adoração imperfeita vai compensar o amor eterno e perfeito de Deus? Não tem como. Como é que o imperfeito vai compensar o perfeito? Não existe isso. Mas, às vezes, você vai encontrar alguns crentes que estão pensando assim: Deus me abençoou, agora eu vou fazer assim, assim. Não, você deve fazer assim, andar em santidade, entendeu? Por gratidão a esta graça que lhe alcançou, que lhe salvou, que lhe transformou. Mas não de forma compensatória, porque nem o próprio Deus exige compensação das suas bênçãos sobre a nossa vida. Paulo diz aqui: pela graça sois salvos. E por que ele diz que nós somos salvos pela graça? O que está por trás dessa expressão, salvos pela graça? Observe que o verbo salvar aqui, ele está na voz passiva, ou seja, eu sofro a ação. Paulo em nenhum momento disse aqui assim: porque também pela graça sois salvos. Está na sua Bíblia? Eu sei que não está. Lembra aquela história que eu falei agora há pouco do rapaz? Por que ele diz isso? Dizia aquilo? Porque muitas vezes se tem essa ideia, e é uma ideia católica romana, de que, porque se você chegar para um católico romano, não desses fajuta, que não vai nem para a missa, mas aqueles que conhecem um pouquinho da doutrina católica, se você perguntar a ele se a salvação é pela graça, ele vai dizer que sim, por incrível que pareça. Aí você pergunta: oxe, pastor, então qual a diferença deles para a gente? É que nós vamos afirmar pela palavra de Deus que é pela graça somente. E eles vão dizer que é pela graça, mas também pelo seu esforço. Lembra do lema da Reforma Protestante? Só as Escrituras, só a fé,
só Cristo, só a graça. Somente a graça. E por que os reformadores diziam somente a graça? Para ir justamente de encontro à teologia católica romana, que dizia que a graça mais as obras. Eles diziam, não, só pela graça. Por isso que nós não podemos, irmãos, ficar pensando assim, eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, estamos dividindo. Deus fez a parte dele, você faz a sua parte. Quando chegar no céu, uma parte da glória é de Deus e outra parte da glória é sua. É assim? Lembra aquilo que Deus disse? A minha glória divide com, inclusive, a gente. Porque se Deus fez a minha parte e eu tenho que fazer a minha, e se eu sou salvo porque eu consegui fazer a minha, então a glória também é minha. Só que ele disse que a minha glória não darei a outro, inclusive a gente. Por isso que a salvação é única e exclusivamente e somente, e tão somente, pela graça. Eu estava fazendo uma exposição da carta aos Romanos em uma igreja alguns meses atrás, num curso que essa igreja oferece. Não é um seminário, é tipo um curso para liderança, né? E eles têm assim, cada mês uma disciplina, um panorama de uma disciplina teológica. E aí me convidaram para fazer uma exposição panorâmica da carta aos Romanos. Eu fiz, rapaz, é coisa difícil, mas vamos lá. E aí eu me detive justamente na questão, quando Paulo fala sobre a graça de Deus, mostrando que a incapacidade, que a salvação ela só pode ser pela graça. E eu me recordo que quando terminou a primeira, era uma turma da tarde e outra turma à noite. E nesse intervalo da turma tarde e noite, uma das alunas que estava na parte da tarde, chegou para mim e ela disse assim, pastor, eu ia fazer uma pergunta lá, mas eu fiquei vergonhosa de fazer, mas o Senhor já me respondeu e eu queria dizer como a resposta chegou. Ela fez, o senhor lembra que o senhor falou para a gente que somente pode ser pela graça? Eu fiz, sim. E mostrou na Bíblia? Eu fiz, sim. Ela fez, pois é. Essa era uma pergunta que eu tinha na minha mente. Ela fez, ela começou a ficar mais à vontade. Ela fez, eu ficava invocada com esse negócio. Por que é só pela graça? Por que a gente não pode fazer nada? Na cabeça dela, é pela graça, tudo bem. Mas, será que eu não posso fazer absolutamente nada? Aí ela diz assim, hoje eu compreendi que nós não podemos fazer nada mesmo. Eu fiz, graças a Deus, então ganhei minha aula. Mas, irmãos, eu fiquei pensando quantas pessoas estão nas igrejas tendo o mesmo pensamento. Porque a salvação só pode ser pela graça, porque nós somos incapazes, irmãos, de nos salvarmos. E por que somos incapazes de nos salvarmos? Vou dar aqui algumas razões simples. Por exemplo, simples entre aspas. Primeiro, porque nós somos escravos do pecado. Jesus vai dizer isso lá em João capítulo 8. Todo aquele que comete pecado, este é o quê? Esqueceram, foi? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós já tivemos escravatura aqui no Brasil e em outros países, você sabe como é que é. Um escravo, ele pode se libertar? Não, ele nasce escravo e vai morrer escravo, a não ser que alguém o liberte. Então, se nós já nascemos escravos do pecado, irmãos, nós não vamos um dia
proclamar a nossa independência do pecado. Ó, pecado, eu não te quero mais. Por quê? Porque nós somos escravos e Ele é o nosso Senhor. A Bíblia nos diz que nós somos cegos espiritualmente. Paulo escreveu sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não creiam. Então todo homem sem Cristo é um cego espiritualmente. E uma pessoa cega, ela sabe para onde vai? Aí você pode dizer assim: sabe, pastor, eu conheço alguns deficientes visuais que andam para tudo que é. Põe ele num lugar que ele não conhece, que ele não tem, para ver para onde é que ele vai saber, se ele vai para cá, se ele vai para lá. Por isso que os homens ficam tateando de um lado para o outro, buscando religião de um lado para o outro, porque não estão cegos espiritualmente. E isso era a minha vida e a sua vida antes da graça de Deus nos alcançar. Éramos escravos do pecado, não conseguimos nos libertar do pecado. Éramos cegos, ficávamos tateando aí o tempo todo, sem encontrar um lugar certo, um lugar seguro. Por que nós não podemos nos salvar? Porque somos escravos do pecado, somos cegos espiritualmente e mortos. Olha o versículo 1 do capítulo 2. E ele vos deu vida, estando vós o quê? Mortos. Você e eu sem Cristo, você e eu antes de Cristo na nossa vida, antes da graça de Deus nos alcançar, éramos verdadeiros zumbis. Um morto-vivo andando. E a palavra morto aqui, que Paulo usa, não é aquele morto que você vai lá no velório e ele está todo arrumadinho, maquiado, parece até que está vivo ainda, né? Não é esse morto não, viu? A palavra que Paulo usa aqui para morto é um cadáver em decomposição. Agora me diga, um cadáver em decomposição, ele tem desejo? Ele faz o que ele quer? Assim éramos nós, irmãos. Como é que nós iríamos desejar a Cristo se nós estávamos mortos? Como é que nós iríamos crer em Cristo se nós estávamos mortos? Porque morto não crê. Você pode chegar para o defunto lá e dizer assim: olha, qual é a cor do caixão que você quer? Para ele tanto faz. Porque ele está morto. Você pode chegar para um defunto assim: creia que você vai sair daí. É piada, né? Pois é, irmãos. Éramos nós. Como é que nós iríamos crer? Nós só podemos crer em Cristo porque primeiro Ele nos deu vida. Ele nos regenerou, como nós vamos ver amanhã. Ele nos, por sua graça, nos regenera, nos dá vida. E agora, quando Ele nos dá vida, agora Ele abre os nossos olhos porque estávamos cegos. E agora eu posso contemplar o seu amor, a sua graça, e dizer assim: eu quero este Cristo para mim. Mas é preciso que haja uma intervenção divina. Veja que o homem, ele está morto, ele não está doente espiritualmente. Porque o doente ele pode ainda fazer alguma coisa. Ele pode ter ainda vontade de continuar vivendo, isso ajuda. Ele toma medicação, isso ajuda. Mas o morto não pode fazer nada por ele, a não ser que alguém o intervenha, dê vida. E foi isso que Deus fez conosco, nos deu vida. Agora, me diga uma coisa. O que foi que Deus viu em mim e você para nos libertar, nos abrir os nossos olhos e nos dar vida? Nada. Então é graça. Percebe?
Pastor Fabiano, me diga a hora, viu? Que eu me empolgo aí assim, eu vou embora. Me dá um sinalzinho aí, vou botar assim 5, aí eu já. Por que nós precisamos da graça para a salvação? Porque nós somos incapazes, irmãos, espiritualmente. Incapazes. Uma outra razão é porque sobre o homem repousa a ira de Deus. Este é um assunto que nós não gostamos de falar. Esse é um assunto que nós evitamos falar. Esse é um assunto que pouco se fala nas igrejas. Agora, deixa eu dar uma informação para sua surpresa. Na Bíblia, há mais textos que falam direta e indiretamente a respeito do juízo, da ira de Deus, do que do amor de Deus. Há mais textos que falam do juízo, da ira de Deus, do que do amor de Deus. Percebeu que esse assunto é importante? Se a Bíblia fala tanto, por que a gente não está falando? Por incrível que pareça, irmãos, nós precisamos tratar desse assunto. A graça só ou torna-se maravilhosa para nós quando você sabe da desgraça. Para nós, muitas vezes, a graça não tem tido graça, ou não nos encantamos mais com ela, porque a gente achava que a nossa vida ainda era boa. Lembra que eu falei agora há pouco que eu achava que eu era um bom pecador? Era um pecador, mas não era um pecador. Esse é o problema. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai usar uma expressão que todos nós conhecemos, quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para o quê? A salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá pela fé. Paulo, resumidamente, ele está dizendo o seguinte: o homem só é salvo se crê, não se fizer algo. Ele tem que crer em Deus, crer em Cristo para ser salvo, e não fazer algo para Deus ou para Cristo para ser salvo. Se você pergunta a Paulo, mas por que só pela fé? Aí o versículo 18 ele vai responder. Do versículo 18, capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 20. E no capítulo 1, 18, ele vai dizer: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra todos aqueles que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto aquilo que de Deus se pôde conhecer, Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder e sua divindade, claramente são vistas pelas coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não adoraram a Deus, não serviram a Deus, não glorificaram a Deus. Por isso Deus os entregou a si mesmo. E aí Paulo vai dizer que os gentios receberam a revelação de Deus, mas rejeitaram a Deus. Por isso estão debaixo da ira de Deus. Os moralistas receberam também a revelação de Deus, mas rejeitaram a Deus. Resolvido aí, né? Eu vi que alguns estavam bem apreensivos. Eu fiquei que está dando tanta apreensão. Mas está resolvido agora. Os judeus receberam a lei de Deus e quebram a lei de Deus. Aí Paulo vai chegar no capítulo 3, versículo 19,
mostrando que, pela palavra de Deus, ninguém poderá ser justificado pelas obras. Antes, toda a boca se cale e todos sejam condenáveis diante de Deus. Porque pelas obras da lei, ninguém será salvo. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas você sabia que antes da graça de Deus lhe alcançar, você estava debaixo da ira de Deus? O juízo de Deus estava sobre a sua cabeça? Você já leu João 3, não 16, mas João 3, 36? Abra a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia. João 3, 36. Olha o que diz. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele o que, irmãos? Sobre ele o que? Permanece a ira de Deus. Então o homem pode pagar todos os impostos, ele pode ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão, mas sobre ele, se ele ainda não recebeu o filho, sobre ele está o quê? A ira de Deus. Como escapar da ira de Deus? O que fazer para oferecer a Deus para que Ele retire a sua ira sobre mim? O que o homem tem que oferecer? Será que o homem tem algo a oferecer a Deus? Não. Se eu não tenho nada a oferecer a Deus para que Ele retire a sua ira de mim, o que resta para mim é a terrível expectativa da condenação eterna e do inferno. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que esse mesmo Deus que está irado conosco, Ele providenciou um meio para que Ele mesmo tirasse a ira sobre nós, sem nós merecermos. Em 2017 eu tive, além do livro, no final do ano, Deus me deu a oportunidade de revisitar o campo missionário lá em Guiné-Bissau, que já tinha ido algumas vezes, e visitar pela primeira vez o México. Os missionários que conhecíamos lá, fomos dar apoio pastoral a eles. E no momento de folga, nos levaram para as ruínas dos povos astecas, né? As pirâmides lá e tudo. E tinha lá a pirâmide do Deus Sol, aquele negócio todo. Uma verdadeira história ali. E história viva. Mas quando eu entrei no museu, irmãos, teve um momento que foi muito marcante para mim. Porque lá no museu tinha uma parte lá de esqueletos. E aqueles esqueletos eram de pessoas, homens, mulheres, crianças, que eram sacrificados ao Deus Sol, para que o Deus Sol fosse favorável, retirasse a ira. Estava lá escrito, contando a história. E eu estava com alguns irmãos e os missionários, e eu fiquei comentando sobre isso. Eu fiz, olha, gente, eles ofereciam um sacrifício a um Deus, para que esse Deus tirasse a ira dele sobre. Ou seja, se houvesse alguma praga na lavoura, se oferecia um sacrifício ao Deus, para que o Deus tirasse aquela praga, porque Deus, qualquer mal era uma ira daquele Deus, né? Então, para apaziguar o Deus, se oferecia sacrifício.
Eu fiz, qual é a questão? É que Deus também estava irado contra nós. Por quê? Porque a minha vida e a sua vida afronta o Deus que é santo. Acabamos de ler, aquele que não tem o filho, sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus. Então o que eu vou oferecer a Deus, para que ele tire essa ira sobre mim e eu não seja condenado? Eu não tenho nada que oferecer a Deus. Não tem animal, não tem dinheiro, não tem boi, nem a minha própria vida serve. Então, para resolver esse problema, tem que ser Deus mesmo que vai resolver esse problema. Você lembra daquela história de Abraão e Isaac, quando Deus pede Isaac como sacrifício? Isaac diz assim: pai, ó, aqui está o cutelo, está o fogo, está a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Onde está? Qual é a resposta de Abraão? A gente sempre só diz essa primeira parte, Deus proverá, mas o texto todo diz assim: Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Irmãos, eu não tinha como oferecer nada a Deus para que Deus tirasse sua ira sobre mim. Então Deus ofereceu seu filho em sacrifício a ele mesmo, para nos livrar da ira dele mesmo. Agora, o que foi que ele viu em mim e você para fazer isso? Nada. Então é graça. Favor imerecido. Percebe o quanto a graça de Deus ela vai se ampliando? O quanto é muito mais do que aquela frase que a gente sempre diz, decorado, favor imerecido. O que a gente pode aprender para a nossa vida? O que a gente pode aplicar para nós, olhando essas verdades? Primeiro, deixe de acreditar que há alguma bondade no homem, há alguma bondade em você. Nós não somos bons, irmãos. Se tinha um homem segundo o coração de Deus, era Davi. E sabe o que Davi fez? Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O homem segundo o coração de Deus diz assim: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O próprio Senhor Jesus disse: se vós que sois maus sabem dar boas dádivas, Deus sabem dar boas dádivas. Jesus já disse assim: porque vocês são bons, vocês dão bons presentes aos seus filhos. Não, vocês são maus e dão bons presentes. Não há bondade em nós, irmãos. E quem diz, não sou eu não, que diz a palavra de Deus, só é ler Romanos capítulo 3, versículo 10 em diante. Não há um justo sequer, não há um só que busca a Deus, não há. Não somos bons. Lá o texto de Gênesis capítulo 6, lá de Noé, Deus diz que vai destruir a terra, porque o coração do homem é inclinado para o mal desde o nascimento. Tem algumas mães que não gostam quando eu digo isso, mas é a verdade. Aquele seu bebezinho, que lindo, é um anjo. Não, irmãos. É um pecador em potencial ali. Você não precisa me ensinar mentira, ele já sabe mentir. Você não precisa ensinar violência, ele já sabe dar tapa na sua cara. E você que deu de mamar para ele já bate. E morde. Quem é que ensina isso? Quem é que ensina isso? Ninguém ensina. Já nascemos com a semente do pecado na nossa vida. Então já nascemos pecadores, já nascemos condenados, já nascemos dignos da ira de Deus, já nascemos condenados. Só que pode mudar esse cenário, é a graça de Deus. Segunda aplicação, desista de merecer a salvação.
Ah, eu estou me esforçando. Não, eu espero, então você não vai. Sabe por quê? Deus disse que as vossas obras para mim são como trapo de imundícia. Me permita chocá-los. Sabe o que era trapo de imundícia no Antigo Testamento? Eram os panos que eram usados pela mulher no período menstrual. Lembre-se que na lei, a mulher quando estava no período menstrual, ela estava no período de imundícia. É assim que Deus considera toda a obra que fazemos para merecer a salvação. Porque ela vai estar sempre manchada pelo pecado. Então desista de querer se salvar ou de ajudar a sua salvação. É somente pela graça e nada mais. Por isso, terceira aplicação, agarre-se na graça de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo, fortifica-te na graça. Porque a graça não nos é dada apenas para a salvação, ela é dada para toda a vida. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso amanhã. Nós somos salvos pela graça, caminhamos pela graça e chegaremos no céu pela graça, irmãos. Não pense, eu fui salvo pela graça, mas agora eu tenho que fazer por onde merecer. Então você não vai para o céu. Você só vai chegar lá pela graça de Deus. E por fim, contemple essa maravilhosa graça. Volto a dizer, o meu desejo, a minha oração, é que esses 2 dias possam instigar você a lhe ver como a Bíblia diz que você é: pecador, indigno, merecedor da ira e da condenação eterna, mas que foi transformado, não porque você merece, não porque você é digno, mas porque graciosamente Deus assim quis. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos cada vez mais contemplar essa maravilhosa graça de Deus. Amém.